era virgem aos 123 anos. O nome dela é Teresia Niracajumba, e ela diz que tá esperando o homem ideal. Ela recusou vários pretendentes durante a sua juventude porque na época ela não estava pronta para um relacionamento. Ela cresceu numa comunidade que aconselha que as garotas fiquem longe de relacionamentos até se sentirem 100% prontas. Ela então seguiu esses conselhos e se afastou de qualquer homem, na esperança de que quando ela decidisse se casar, encontraria o homem ideal. Só que quando ela finalmente se sentiu pronta, nenhum pretendente apareceu. A Teresia também acabou desenvolvendo um certo medo de homens, já que passou muitos anos da sua vida sem contato com nenhum deles. E aos 123 anos de idade, ela se tornou a virgem mais velha do mundo. E muita gente diz que ela só tem essa vida longa por causa do celibato. Apesar de tudo isso, ela ainda mantém a esperança de encontrar o seu homem ideal. 2022 acabou de ficar mais louco. Depois da Rússia destruir a cidade de Bucha na Ucrânia e deixar centenas de corpos que pareciam ter sido torturados, acabou de ser encontrado uma câmara de tortura em um porão de um hospital infantil. Vários países que fazem parte da OTAN vieram a público e falaram que isso é um crime de guerra. E aí a Alemanha disse que a Rússia precisa pagar pelas suas ações. O próximo, alguns dias depois de potencialmente a Coreia do Norte ter começado um teste nuclear debaixo da Terra, a Coreia do Sul veio a público e falou que se eles quiserem, eles podem atingir literalmente qualquer lugar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte veio a público e falou que se a Coreia do Sul atacar, eles vão revidar com armas nucleares. Mas assim, a Coreia do Norte tá sempre testando armas nucleares. Então a Coreia do Sul tá se defendendo ali, mas eu não acho que alguma coisa vai acontecer. Próximo, o grupo hacker Anonymous atacou novamente a Rússia. Eles vazaram dados pessoais de mais de 120 mil soldados russos. E eles falaram que os ataques não vão parar até a Rússia parar de atacar. Não esquece de me seguir pra mais, por favor. Pessoas que foram pegas roubando ao vivo na TV. Primeiro, em Quem Quer Ser um Milionário? Em 2011, esse homem que se chamava Charles simplesmente acertava todas as perguntas que eram feitas pra ele. Tudo que era perguntado, ele acertava. E ele ganhou o $1 milhão, mas tudo mudou quando eles perceberam uma coisa estranha. Quando eles olharam o vídeo do programa mais de perto, eles perceberam que tudo que ele falava em voz alta. E cada vez que ele falava uma resposta errada, a mulher dele tossia. Depois disso, eles perderam o prêmio de $1 milhão e passaram 18 meses na prisão. Próximo, em 1984, um homem chamado Michael Larson foi no programa de TV que se chamava Press Your Luck, ou Pressione Sua Sorte. Só que antes de entrar no programa, meses antes, ele tinha memorizado todos os padrões que tinham os valores mais altos. E baseado nas reações dele, dava pra perceber que ele já sabia que ele ia atingir os prêmios mais altos antes mesmo de o prêmio ser revelado. Ele ganhou mais de $100 mil nesse programa, mas perdeu alguns anos depois por causa de problemas legais. Pessoas geniais que venceram o sistema. Essa mulher aqui estava no jogo de beisebol do seu filho, em que tinha uma regra em que as pessoas não poderiam beber álcool. Só que ela comprou esse acessório aqui, em que você simplesmente coloca na lata e ele esconde qual que é a bebida real que tá ali. E fica parecendo que você tá tomando só refrigerante. Não tô falando que ela tá certa, mas foi inteligente. Nos Estados Unidos, eles podem colocar mensagens nos seus álbuns de formatura, mas você não pode escrever nada negativo. Então uma garota chamada Amber escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45, que dizia isso aqui. Gonna burn this place down when I had a chance. Um casal foi jogar um jogo de azar e eles realmente queriam ganhar o prêmio de 1.000. Mas como eles sabiam que era um jogo de azar e que a chance deles ganharem era mínima, eles levantaram o vidro, mexeram no negócio pra cair no 1.000 e ficou parecendo que eles tinham ganhado. Não tô falando que tá certo, né? Porque não tá. Mas pensaram fora da caixa. Eu acho que eu vou vomitar. Ok, pega um pouquinho de álcool gel e coloca num lencinho. Tá? E agora cheira. Vai passar sem o jogo. Vários enfermeiros usam isso o tempo inteiro, ajuda bastante. Cara, eu simplesmente não consigo dormir à noite. Come uma colher de pasta de amendoim. Pasta de amendoim tem triptofano que ajuda você a dormir. O que você tá fazendo? Meu braço dormiu, não consigo sentir. Balança sua cabeça, assim. Como isso funciona? É bem simples, mexer sua cabeça, relaxa o seu pescoço que ajuda o seu braço a voltar. Cara, eu tô muito estressada. Tá, fecha o seu olho, inspira contando até 4 e depois expira contando até 8. E aí você abre o olho. Faz isso algumas vezes e você vai se sentir muito melhor. Como você sabe de tudo isso mesmo? É que eu sigo a Juliana Mafra.
so you have an accent. Where are you from? Oh, I'm Brazilian. Oh, please say something in Brazilian. Actually, we speak Portuguese. Oh, I didn't know that. Please say something in Portuguese. Eu costumava me enterrar no meu quintal e fingir que eu era uma cenoura quando eu me bronzeava, só que a minha mãe começou a achar estranho e ela me assumiu levar no veterinário, então eu parei de fazer. Oh, that was so beautiful. I wish I could speak Portuguese. Todo mundo precisa saber sobre o que está acontecendo na China agora. Pelos últimos 70 dias seguidos, a China tem tido o maior evento de calor da história do mundo. Lagos e rios começaram a secar, plantações estão morrendo, fábricas estão simplesmente parando e essa onda de calor ainda tá piorando. E esse aqui é o terceiro maior rio do mundo. 66 dos seus outros rios simplesmente secaram. Durante o dia, eles estão tendo temperaturas de 45 graus Celsius. E de noite não melhora, tá tendo 34 graus. Um especialista de história do clima disse que não tem nada na história climática do mundo que se compare ao que está acontecendo agora. Isso combina uma intensidade extrema com uma quantidade de tempo extrema em um lugar que também é extremamente grande. Lembrando que um negócio tão grande como esse vai afetar o mundo inteiro. Por exemplo, fazendo o preço de comida e energia subir mais do que já está subindo. Uns especialistas já estão falando que a gente precisa se preparar para efeitos como falta de estoque de alguns produtos, como por exemplo comida, até que tudo isso melhore. Um vídeo gravado numa prisão da França tá deixando as pessoas indignadas. Ele tem luz de LED, as roupas que ele quiser usar, incluindo roupas de marca e camisetas de futebol. Ele tem uma TV bem grande, bem acima da cama dele. Ah, e quem tá gravando é o próprio preso, então ele tem acesso ao celular dele. Ele tem prateleiras que guardam um monte de coisa, um bom banheiro, tem vários tipos de panela pra poder cozinhar a própria comida com qualidade, um estoque de shampoos, sabonetes e cremes diferentes que ele pode usar quando ele quiser. Tem um telefone dentro da cela dele, estoque de garrafas de água de qualidade. É muito louco pensar que se isso fosse um apartamento em São Paulo, o aluguel provavelmente ia custar uns 4 mil reais. Ele tem até um computador que ele pode usar na hora que ele quiser e acesso à internet pra fazer basicamente o que ele quiser também. Por motivos óbvios, esse vídeo viralizou na internet e as pessoas estão começando a questionar qual o crime que ele cometeu pra estar preso numa prisão tão legal. Algumas pessoas falam que isso é errado porque ele vive muito melhor do que várias pessoas pagando aluguel, ao mesmo tempo em que muita gente acha que tem que ser assim mesmo e que todas as prisões no mundo têm que ser desse jeito. Hacks do corpo humano que todo mundo deveria saber. Se você precisa de um jeito muito efetivo para estudar para uma prova, masque chiclete enquanto estuda. E quando você for fazer a prova, masque o mesmo sabor de chiclete. Isso vai te ajudar a lembrar o que você estudou. Acho que todo mundo concorda que fazer xixi no banho é bem nojento, mas você sabia que isso pode ajudar a retirar qualquer fungo que esteja no seu pé? Se você menstrua e como eu tem muita cólica, existe uma coisa que pode ajudar e não é remédio. Fazer uma massagem nessa parte da sua orelha, das duas orelhas, por mais ou menos 1 minuto pode ajudar com essa dor. A maneira como você se vê no espelho não é como as pessoas te veem de verdade. Se você quer ver como as pessoas te veem de verdade, é melhor que você tire uma selfie e inverta a foto, porque os espelhos são invertidos. Se você estiver triste, coloque um lápis assim na sua boca e segure, porque isso ativa esses músculos aqui e pode assim melhorar o seu humor. Se você quer saber mais hacks que vão melhorar a sua vida, e muito, como por exemplo como tirar mancha roxa e como ser mais criativo, a parte 2 já está postada no meu perfil da Halo. Me sigam por lá e vejam o vídeo porque a parte 2 tá incrível. Todo mundo deveria conhecer a parte 2. Se você precisa se livrar de uma Existe uma teoria circulando na internet de que em 2020 a gente estava em um universo paralelo e em 2021 a gente tá voltando pro nosso universo. Eu sei que parece loucura, mas me escuta. 2020 foi um ano muito estranho, que muita coisa além da pandemia aconteceu ao mesmo tempo. Além de que o ano passou muito rápido. A famosa bola da Times Square que abaixa todos os anos, esse ano baixou 00:01 e não 00:00. Alguns computadores ainda acham que a gente tá em 2020, além de que o tempo parece que tá passando de uma maneira diferente para algumas pessoas. Muita gente simplesmente não lembra de ter comemorado a Páscoa em 2020. Além de vários outros pequenos efeitos Mandela. Eu não sei no que eu acredito.
Por que a serra que corta o gesso não corta a pele embaixo dele? Eu sempre achei que era porque o médico tomava muito cuidado, mas não é isso. A resposta, na verdade, tá em como essa lâmina funciona. Ao contrário do que parece que muita gente pensa, essa lâmina aqui não tá girando. Ela tá só vibrando, de um lado pro outro. Essas vibrações funcionam pra cortar muito bem materiais duros, como gesso, por exemplo, plástico. Mas quando ela entra em contato com superfícies que são moles e elásticas, que nem a pele humana, esses dentinhos só empurram a pele e ela não corta. Então, na verdade, a sua pele só vibra junto com ele. Então, no máximo, se o médico encostar, você provavelmente vai sentir uma cosquinha. E é só isso. I've been sad, I've been trying to get a grip. I've been getting mad at shit that don't make sense. You mean you probably knew about. Do código secretos. Se você estiver num avião e ouvir o piloto falando o código Bravo, cuidado, porque isso é um aviso de que pode ter algo perigoso como uma bomba. E normalmente depois desse código vão pedir pra todo mundo ficar parado, pra identificarem um suspeito. Já na Disney, se você ouvir os funcionários falando o código V, isso quer dizer que alguém vomitou em algum brinquedo. Então, cuidado. Se você pesquisar 67673 na Netflix, vai acessar um catálogo secreto de filmes da Disney. Pra achar só filmes de heróis, pesquise 10, 11 e 8. E pra ver só anime, pesquise 74, 24. E esses aqui são alguns outros códigos secretos da Netflix. Se você estiver num navio e a tripulação anunciar festa vermelha, significa que provavelmente tem um incêndio a bordo. Por fim, se você estiver num hotel e ouvir os funcionários dizerem que a senhora Smith não foi pro café da manhã, significa que alguém faleceu dentro do quarto. A sua vida é uma mentira e eu vou provar agora. Encare o pontinho preto. Não importa o que aconteça, não tire os olhos desse pontinho preto. Ok, continue encarando e eu vou te explicar o que tá acontecendo. O que você tá olhando é o formato de um castelo. Conforme você encara o ponto, os fotorreceptores da sua retina vão começar a ficar mais cansados. E para deixar as coisas mais fáceis, o seu corpo mente para você. E o que eu vou te mostrar agora pode te chocar. Eu vou mudar a imagem em 3, 2, 1. Por mais que você não acredite, essa imagem é em preto e branco. As cores que você muito possivelmente está vendo são só o seu cérebro te enganando. Segue para mais. Coisas que mostram que a Suíça é simplesmente outro mundo. Aqui é muito comum que as pessoas vão ou voltem do trabalho nadando no canal. Como a água é muito limpa e as cidades são pequenas, muita gente flutua até em casa para evitar o trânsito nos horários de pico. Na Suíça é proibido por lei da descarga depois das 10 horas da noite. Isso porque o barulho pode atrapalhar o sono dos vizinhos, e se isso acontecer, você pode levar uma multa bem alta. Aqui o salário mínimo é por volta de 21 mil reais por mês, mas o salário da maioria das pessoas é 40 mil reais por mês. Aqui no meio da cidade tem fontes com água 100% potável. A Suíça tem 4 línguas oficiais: italiano, alemão, francês e romanche. Mas é claro que todo mundo, incluindo crianças, falam inglês. Aqui não existe Uber e todo mundo ou pega transporte público ou anda de bicicleta. E as cidades inteiras têm estrutura para você conseguir deixar sua bicicleta em qualquer lugar. Na Suíça é proibido ter só um animal de estimação. Aqui, alguns animais são considerados sociais, então se você quiser ter um, você vai ter que ter outro. Pra que eles façam companhia um pro outro e eles não fiquem sozinhos. Que? Eu não consigo entender uma palavra do que você tá falando. Se você não consegue entender o que eles estão falando, escuta com a sua orelha esquerda ao invés da direita, porque ela é melhor pra entender ritmos de fala mais rápidos. Obrigada, estranho. Essa festa é, tipo, muito boa. Você não consegue parar de tossir, coloca a mão pro alto. Só coloca a mão pro alto. Eu tô triste hoje. Ei, experimenta colocar esse lápis na sua boca. Não, cara, eu não tô afim. E aí, como você tá se sentindo? Melhor, na verdade.